Depois do nosso protagonista ter ido para o campo de batalha sozinho, o cara que estava na linha de frente de uma parte do exército humano chegou a se perguntar qual era o problema daquele demônio, já que ele foi louco o suficiente para descer ali sozinho. Havia muitos demônios na parte de cima, mas nenhum ainda tinha feito movimento, se perguntando se isso poderia ser uma armadilha. Por falar em demônios, os que estavam atrás do grande general se perguntavam o que tinha acontecido, e se tinham ouvido direito, já que o protagonista tinha dito que não era para descer ninguém, pois ele iria dar conta de tudo sozinho. Até mesmo o grande general estava querendo saber qual era o plano do garoto, sem contar no fato de ter muitos soldados, e ele ainda pedir para que eles não fizessem nenhum movimento. Voltando para o garoto, ele disse que tinha ouvido falar que o exército humano era muito poderoso, e enquanto tirava sua armadura, ele desafiou os mesmos a atacarem o jovem rapaz. Ele até provocou os humanos um pouco, pensando que talvez eles não tinham atacado ainda porque talvez eles estavam assustados, e a provocação só continuou depois disso. Como ninguém tinha feito nenhum movimento ainda, na cabeça do prota, parece que ele conhecia esse cara que estava na linha de frente, e no passado, enquanto o jovem garoto ainda era um humano, esse cara sempre esteve sob o seu comando. Nem mesmo ele esperava em ver o cara com a bandana na linha de frente na cidade, e não era para o mesmo desapontar o nosso prota. Além disso, parece que o jovem Gun conhecia o rapaz melhor do que ele mesmo, e é dito que o jovem da bandana meio que era provocado facilmente pelos seus adversários. Desse jeito, o protagonista fez uma provocação para fazer o líder daquele ataque finalmente atacar, e digamos que quando o cara viu o demônio provocar, ele surtou totalmente devido ao seu temperamento. Finalmente ele deu o comando para que seus soldados o atacassem, e logo avistamos os soldados indo com tudo o que eles tinham para poder tentar apagar o protagonista da história. O garoto não via a hora pelo visto de poder voltar a ser humano, e mesmo que eles atacassem o rapaz ao mesmo tempo, inclusive o cara de antes também, pelo visto eles não estavam conseguindo causar dano bastante ainda. A cura que o protagonista recebia acabava sendo maior do que o dano que eles causavam, sem contar que mesmo que ele não tivesse adicionado nenhum ponto de status a mais, aumentar o nível aumentou as suas defesas consideravelmente, e aqueles ataques precisavam causar no mínimo 1666 de dano por segundo, o que estava longe de acontecer. Gritando dessa vez, o garoto perguntou-se, por acaso, eles estavam passando fome, pedindo para eles usarem todas as suas forças para atacá-lo. Apesar dos humanos estarem confusos pelo garoto estar se curando tão rapidamente, até mesmo o que estava na liderança ficou impressionado, e deu comando para que a segunda unidade se movesse também e atacassem ao mesmo tempo. Por fim, a segunda unidade começou a se mover, e dessa vez uma máquina de guerra também entrou no jogo para poder tentar apagar o garoto. Quando o prota estava na mira do canhão, a mesma máquina de antes começou a preparar seu ataque, lançando o canhão logo depois disso na direção do jovem Gun, o que deixou o garoto empolgado, não vendo a hora de poder reencontrar com a princesa. Voltando para o general, ele estava admirado com a incrível habilidade de recuperação que o protagonista tinha, até que ele começou a pensar se o garoto estava sério esse tempo todo, de que ele queria lutar sozinho contra o exército humanos e encará-los nessa guerra. O protagonista só estava dando risada da cara dos humanos, dizendo que finalmente os ataques deles estavam começando a parecer pelo menos decente. O garoto estava bem empolgado, pois finalmente ele tinha começado a perder um pouco de vida, mas digamos que uma habilidade passiva acabou sendo ativada automaticamente, que era a respeito dos 15 ataques que ele recebia, devolvendo o poder de ataque ao seu adversário. No instante que o último ataque acabou acertando o protagonista, vemos esse rapaz voando sem o prota sequer ter feito um movimento, o que deixou os humanos perplexos com o ocorrido. O que voou para longe disse que aquele demônio não era um demônio comum, e o contra-ataque dele era simplesmente devastador, e por fim ele foi apagado da história com sucesso. O líder daquele exército estava sem acreditar no que tinha visto, pensando que tinha alguma coisa com certeza errada com aquele demônio, e ordenou aos seus soldados que todos parassem de atacar por agora. Nos pensamentos desse líder, ele comentou que o general Shin tinha dito a ele que uma vez o reino Yun tinha produzido um rei demônio de rank SSS, e ele possuía a habilidade de recuperação que poderia até ser considerada trapaça. Ele mesmo sozinho destruiu incontáveis países humanos e ainda tomou 3 grandes fortalezas demoníacas, e ele restaurou a habilidade das raças demoníacas para lidar com os humanos. Ainda assim, ele se perguntava se esse rei não tinha morrido há muito tempo, e começou a pensar de onde foi que aquele garoto tinha saído. O jovem Gun, que estava revoltado, perguntou por que eles tinham parado o ataque, já que eles tinham um exército de 10.000 e ainda assim eram incapazes de poder acabar com ele. Os humanos ali acharam isso suspeito demais, já que todos os ferimentos do garoto haviam sido curados, e o líder deu comando para que seus soldados não se movessem, pois o demônio com que eles estavam lidando com certeza não era um demônio qualquer.
A missão deles era apenas atrair o exército demoníaco mais forte dos demônios, e pelo visto a missão havia sido concluída com sucesso. Por agora, eles somente precisavam se retirar, e não tinham motivo para perdas desnecessárias. O protagonista apenas observava calado essa situação. Enquanto isso, a garota que servia a rainha, olhando aquela situação, percebeu que eles estavam querendo recuar, e deu comando para que seus guardas a seguissem com esse ataque. Logo vemos a mesma indo na direção dos humanos, mas não somente ela, e sim todos os outros soldados que a seguiam com seus dragões também, e até mesmo o jovem Vujun deu comando para que todo o exército atacasse. Assim foi feito como o jovem havia pedido, e quando o protagonista olhou para trás, ele avistou todos os demônios de antes atacando, o que deixou o cara com a bandana surpreso por repentinamente todo o exército ter atacado os humanos. Ele tinha acabado de usar sua habilidade máxima e a recarga dela ainda não tinha sido feita com sucesso, e enquanto avançavam, a garota dizia que aqueles invadiram o território dos demônios, não importa o quão longe eles estivessem, eles seriam punidos por esse feito. Enquanto isso, na cabeça do grande general, ele pelo visto começou a criar um pouco de admiração a respeito do jovem protagonista, e disse que as pessoas jovens dos dias atuais eram realmente bravas e corajosas, dignos de serem reis. Ativando sua habilidade dessa vez, o general deu comando para que seus soldados, a partir de agora, seguissem as ordens do general Gan também, e dessa vez, eles teriam certeza de acabar com aqueles insetos. Os soldados agora estavam prontos, e enquanto vários deles avançavam, alguém comentou que alguma coisa era ruim, o que chamou a atenção do grande general. Esse informante comentou que o exército humano havia enganado eles, e tinha um exército atacando a cidade nesse exato momento também, e aquilo era somente uma distração para mantê-los afastados da cidade, e um exército humano bem forte tinha atacado o reino Yun de outro portão. Todos os generais naquele portão haviam sido completamente massacrados, e não havia sobrado sequer um deles para poder contar história. Os cidadãos dentro do reino Yun estavam sofrendo um massacre nesse exato momento também, e vemos o garotinho de antes que estava passando por uma situação bem complicada. Olhando os humanos desse jeito, parece que eles são quem sempre foram os vilões dessa narrativa, e só agora o general se deu conta de que as verdadeiras tropas dos humanos já estavam atingindo seu objetivo. Voltando para o reino Yun, avistamos aquele mesmo cara de antes que tinha 2 corações, já completamente deletado da história, e esse era o herói que estava causando um enorme tumulto, e agora ele já estava de frente para a rainha. Pelo visto, a mesma estava ferida, e até mesmo ela reconheceu que aquele humano era simplesmente poderoso demais, e esse outro comentou que eles precisavam encontrar um meio para que eles pudessem recuar. Segundo o resto de lavagem, ele tinha dito que as defesas do reino deles haviam sido completamente destruídas, e agora que eles haviam finalmente entrado, era a hora do jogo começar. Assim que ele disse isso, vemos essa bola de fogo indo na direção deles, causando uma enorme explosão na hora em que se chocou contra o chão. No instante em que o inseto se virou para poder ver o que tinha acontecido, vemos um dos humanos caído no chão, e quem estava ali para poder tentar acabar com eles era justamente o grande general. A Score estava empolgada por finalmente um demônio que parecia valer a pena lutar ter aparecido, e eles poderiam simplesmente começar a brincadeira agora. A aura que o humano emanava tinha um brilho roxo, e com certeza o poder dele ultrapassava o dos outros humanos, e era insondável. O general, percebendo o perigo da situação, reconheceu que ele precisava finalizar isso o mais rápido possível, e ele invocou um raio que caiu diretamente em sua cabeça, se transformando assim em um dragão logo depois disso. Alguns minutos atrás, no portão sul do reino Yun, vemos a batalha que estava acontecendo onde o protagonista estava, e pelo jeito que o mesmo estava, deu para entender que aquela situação não era a que ele estava esperando. O garoto resolveu se retirar do lugar, e mesmo que uma vez ele tivesse reencarnado naquele corpo quebrado, ele sentia que estava trapaceando esse tempo todo, e não importa o quanto ele tentasse ser apagado da história, ele nunca conseguia fazer isso. O garoto até começou a dar risada de tão desesperado que ele estava, mas com lágrimas em seus olhos ao mesmo tempo, e olhando para o céu, ele perguntou para alguém o que essa pessoa queria que ele fizesse, e se essa pessoa, talvez se referindo a algum deus, queria que ele se tornasse o rei demônio ou algo assim. Foi nesse momento que ele viu aquele raio vermelho, que foi invocado pelo grande general, descer na direção em que ele estava, e agora as coisas estavam começando a fazer um pouco de mais sentido para o jovem protagonista. Olhando aquele campo de batalha totalmente devastado, ele se perguntava se os humanos não estavam lutando contra os demônios do lado de fora da cidade, e quando foi que os humanos tinham conseguido entrar na cidade. Nesse instante, o protagonista ouviu algum demônio implorar para que eles libertassem sua filha, e ele daria tudo o que ele tinha para os humanos se eles assim o fizessem.
Mas as escórias, mesmo que tivessem ouvido isso, disseram que, mesmo que eles não libertassem a filha dele, ele ainda assim teria que entregar tudo o que ele tinha para eles. Eu realmente estou torcendo para que os demônios acabem com a sociedade dos humanos, já que eles com certeza são muito piores. Digamos que as intenções desses insetos com certeza não eram as melhores, e o pai da garota implorava para que eles a deixassem livre, e no instante em que esse estrume disse que o vitorioso se tornava rei, o mesmo recebeu um belo golpe do nosso protagonista, sendo arremessado para longe. Gun percebeu que alguma coisa estava errada, e as escórias acharam que era somente mais um demônio que estava ali para poder virar lembranças. Eles acabaram deixando a garota para trás, e ambos avançaram na direção do protagonista para poder tentar derrotá-lo, e nos pensamentos do prota, ele dizia que mesmo que a guerra fosse realmente cruel, e o vencedor levava tudo, pelo visto o exército dos humanos claramente proíbe tais ações que aqueles insetos estavam tomando. Com um só golpe, ele deixou os dois estrumes próximos do reino espiritual, mas eu queria de verdade que eles tivessem sido apagados nesse instante. Agarrando um deles pelo colarinho, o inseto percebeu o quão forte aquele demônio na frente deles era, e queria saber que tipo de ser era aquele demônio que sequer usava uma armadura para poder se defender. O jovem Gun imediatamente disse para o estrume que ele dissesse a qual esquadrão ele pertencia, e no instante em que ele passou o nome e numeração do esquadrão a que eles pertenciam, o outro humano começou a se perguntar por que um demônio estava perguntando o número do esquadrão deles. Depois que o prota ouviu o que o humano tinha dito, ele percebeu que esse era justamente o esquadrão dele, isso enquanto ele ainda era humano, chegando a pensar como isso era realmente possível. Infelizmente, o protagonista acabou deixando as escórias de antes ficarem livres, e novamente o garoto achava que tinha alguma coisa errada, e ele sempre sentia esse sentimento a incomodando, como se ele estivesse deixando passar alguma coisa. Virando para ver a situação atual, avistamos um demônio acabando com alguns humanos, o que era normal em uma guerra, e o protagonista sentia como se ele já estivesse ali anteriormente. Esse cenário catastrófico era relativamente familiar para ele, e agora a ficha estava finalmente caindo para o rapaz, ele finalmente tinha se lembrado do Reino Yun. De repente, o protagonista ouviu uma criança chorando, dizendo que sua querida mãe havia sido deletada da história pelos humanos, mas de uma forma que eu não posso dizer no vídeo, e o pai do garoto só tentava acalmar seu filho, dizendo que ele ainda tinha seu pai para poder estar ao lado dele. Cara, esse cenário realmente está me deixando triste enquanto escrevo esse resumo. Eu espero que esses humanos sofram o pior destino nessa história. Olhando para o céu dessa vez, enquanto a chuva caía sobre o cenário apocalíptico, o protagonista avistou de longe aquele demônio dragão, e agora ele começou a se lembrar de suas memórias. 6 anos atrás, ele liderou o exército humano para atacar um reino demoníaco que também era chamado de Reino Yun, e ele inclusive tinha enfrentado esse dragão demônio de antes, que inclusive, o prota havia saído vitorioso dessa batalha. Mas ele tinha ganhado tão facilmente desse dragão que ele tinha esquecido completamente dele, e se lembrando da mensagem que tinha aparecido para ele enquanto ele estava prestes a ser apagado da história, ele percebeu que realmente havia reencarnado, porém, há 6 anos como demônio. Se o presente atual era exatamente há 6 anos, ele estava confuso do porquê de ele não estar liderando o exército dos humanos, e o que tinha acontecido com seu corpo verdadeiro então. Nesse instante, temos um leve vislumbre de onde o corpo do garoto estava, juntamente com aquela princesa de antes, e ela disse que o ódio entre os demônios e os humanos estava enorme novamente, mas ele sempre foi diferente de todos os outros que ela conhecia. A guerra dele era somente para proteger, mas eles, talvez se referindo aos outros humanos, eles só expressavam sua raiva, pilhagem e brutalidade. Caminhando sozinho em meio a esse cenário tenebroso, o garoto dizia que a guerra era realmente aterrorizante, e ele dizia consigo que seu esquadrão no passado era uma tropa de convicções fortes e disciplina estrita. Após derrotar o dragão demônio, eles libertaram todos os demônios, mas pelo visto isso só aconteceu sob o comando do protagonista, porque agora a situação estava bem diferente, e esse pequeno jovem que conseguiu salvar sua mãe com a ajuda do protagonista, estava tentando juntar suas únicas forças para poder tentar ajudá-la. Ainda assim, a mesma pedia para que seu pequeno bebê não se preocupasse com ela, pois ela ficaria bem, e era para ele correr o mais rápido possível. Assim que ela disse isso, ela recebeu um enorme choque, pelo que pude entender aqui, perdendo a consciência logo após isso, e avistamos a mesma sendo levada para outro lugar por esse inseto que com certeza deve ser apagado da história. Enquanto o prota avistou aquela cena, ele dizia que com certeza isso era algo imperdoável, e o garoto entrou em um estado de ira enorme ao ver o quão inutilizáveis os humanos haviam se tornado. Voltamos então ao passado, ainda no reino demoníaco, onde o filho do grande general havia nascido, e ele estava empolgado para ver o seu pequeno bebê nesse mundo.
Até mesmo soldados diziam que era a primeira vez que eles viam um general tão empolgado assim para alguma coisa, e segurando o pequenino em seus braços, até aquela pose de bravo dele havia desaparecido completamente. Ele desejava que seu pequenino crescesse saudável, e ele iria protegê-lo com sua vida, e inclusive proteger o reino Yun. Voltando para a luta do grande general, ele acabou sendo acertado por um raio invocado pelo humano que ele estava lutando contra, mas ainda assim ele não iria desistir, e ele estava ali para poder proteger o reino, e nunca deixaria que as escórias destruíssem o reino Yun. Mesmo que o dragão fosse somente um demônio de rank a mais, ainda assim tinha bastantes pontos de vida, mas pelo visto o inseto já tinha se cansado de brincar, e pegando impulso, ele foi na direção do dragão para poder acabar com ele finalmente. Não é nem preciso dizer que o humano com certeza conseguiu o que ele tanto queria, e vários raios começaram a atingir o dragão, até que o estrume havia concluído parcialmente seu trabalho. Digo parcialmente, porque o grande general só tinha voltado à sua forma de demônio, e nem mesmo o grande general estava acreditando no poder que aquele inseto tinha, e o mesmo só estava brincando com o grande general no começo. Pela força dele, pelo visto ninguém no reino demoníaco era capaz de lidar com ele, mas isso ainda não tinha satisfeito esse pedaço de estrume de mosca, e no instante que ele estava para poder acabar com o general de uma vez por todas, o filho do general chegou para poder impedir o ataque no mesmo instante. Isso com certeza não tinha deixado a escória surpresa, e o general queria saber o que era que tinha acontecido, e vendo que era justamente seu precioso filho, ele quis saber o que o garoto estava fazendo ali, e se ele por acaso era maluco. Eu não vou mentir, eu não gostava do general, mas ao ver a forma que ele é de verdade, e que ele só estava querendo o bem do seu reino e de seu querido filho, eu passei a gostar dele. A resposta do garoto foi que ele tinha justamente ido ali poder acabar com aquele inseto que estava na frente deles, mas o grande general disse que o garoto não era páreo para ele, e o rapaz sempre era imprudente desde que ele era uma criança. O general com certeza não queria ver seu filho sendo apagado da história, e o jovem Vujun perguntou se seu pai ainda o via da mesma forma desde que ele era criança, e se realmente era inútil aos seus olhos. Voltando ao passado, vemos alguém perguntando para o jovem quem era a pessoa que ele mais admirava, e a resposta dele foi justamente que era o seu pai, o grande general que liderava os exércitos demoníacos para as batalhas, e ele era simplesmente incrível. Correndo na direção do seu pai para poder dar uma boa notícia para ele, o jovem pequenino revelou que tinha conseguido o primeiro lugar no exército, mas a reação do pai do garoto foi relativamente fria, e ele esperava algo mais, o que deixou o jovem relativamente triste. Cabisbaixo, ele saiu da presença de seu pai, e enquanto adolescente, novamente ele tinha conseguido o primeiro lugar na avaliação do exército, e o grande general somente agia da mesma forma fria como sempre, o que novamente deixou o rapaz relativamente chateado. Mais velho agora, ele tinha sido promovido a tenente-general, e pelo visto ele era o tenente-general mais jovem da história, e mais uma vez, o pai do garoto agia de forma fria. Gritando com seu velho dessa vez, ele dizia que não importava o quão bem ele fosse, ele nunca conseguisse ganhar a aprovação de seu pai, e a escória de antes estava achando aquele show todo uma comédia. O general somente pediu para que seu filho deixasse aquele lugar imediatamente, e o inimigo não era alguém fácil de lidar, mas o garoto não se importava com quem eles eram ou não, se era um demônio, um deus ou até mesmo Buda. Qualquer um que ousasse tocar no reino Yun deveria ser executado, e por fim, o garoto partiu na direção da escória de antes para defender não somente seu reino, mas para salvar a vida de seu pai também. O pai do garoto até tentou impedir o jovem, mas claramente não conseguiu fazer isso, e avistamos os insetos se preparando para defender, mas digamos que com esse único ataque do jovem Vujun, ele tinha apagado 2 humanos que estavam ao lado do estrume de antes, de forma que eles sequer tiveram chance de se recuperar. Até mesmo a armadura desse estrume havia sido quebrada, juntamente com sua espada, e isso fez com que os generais ficassem admirados pelas habilidades do garoto. Pelo visto, as coisas ainda estavam longe de acabar realmente, e a escória percebeu que aquele rapaz era realmente diferente dos outros demônios. Se preparando para mais um ataque dessa vez, o humano aparentou estar começando a ficar desesperado, mas isso é somente uma atuação feita por ele. No entanto, o garoto começou a preparar um ataque relativamente diferenciado dessa vez, e o espírito do dragão que ele tinha enfrentado antes tomou forma, o envolvendo como se o estivesse protegendo enquanto o garoto carregava o seu ataque. Quando seu pai avistou aquela cena, ele se perguntou quando isso tinha começado, e essa é uma cena deveras épica, eu diria, e o pai do jovem finalmente reconheceu que seu filho tinha se tornado mais forte do que ele ainda. Aquele garotinho de antes, que somente queria a aprovação de seu pai e vivia triste pelo jeito que seu pai agia, conforme ele dizia que suas notas haviam sido boas, tinha mudado totalmente. O pai dele ficava realmente orgulhoso de seu filho, mas ele nunca expressava os seus sentimentos verdadeiros,
talvez por medo do garoto começar a agir diferente, tanto que quando o rapaz sempre aparecia, o grande general fazia pose de quem era Durão novamente. Novamente, seu filho tinha entregado para ele sua prova, e o pai dele havia dado o nome de Vujum para o garoto, esperando que ele pudesse viver uma vida comum e pacífica, o que fez com que o grande general se perguntasse por que seu filho queria tanto assim entrar no exército. Quando um de seus subordinados tinha dito que o jovem mestre havia conseguido ficar em primeiro lugar no exame militar, o general ficou bem contente, sabendo que seu filho com certeza teria sucesso na área que ele quisesse seguir. Mas ainda assim, tudo isso era totalmente o oposto do que ele tinha planejado para seu filho, e seu soldado percebeu a tristeza no olhar de seu general. Cada vez que o grande general mostrava sua preocupação com seu filho no ramo militar, suas emoções acabavam transbordando e ele não conseguia esconder tal tristeza e preocupação com o futuro do garoto. Enquanto o grande general estava ao lado do túmulo da sua esposa, ele se perguntava por que seu filho acabou se apaixonando pelo caminho mais poderoso, que era se tornar um soldado. Conversando com sua falecida esposa, ele se mostrou orgulhoso do garoto ainda assim, já que ele sempre ficava em primeiro lugar onde quer que ele estudasse. No passado, sua esposa tinha dito uma vez que ela confiaria a ele lidar com as tropas em batalha. Enquanto isso, ela cuidava de tudo em casa, mas ele queria saber por que ela foi embora tão cedo, e ele realmente não sabia como lidar com o filho deles. Ele só queria que seu filho vivesse uma vida segura, saudável e comum, mas parece que ele estava realmente enganado. Ver quem ele verdadeiramente é, realmente me deixou bem feliz, e eu não quero que esse general ou seu filho sejam apagados da história, já que fazia tempo que um personagem não me cativava tanto, já que me identifico com ele. O jovem Vujum finalmente ativou sua habilidade de sopro do dragão, o que fez a escória diante se preparar para defender esse ataque, sem pensar duas vezes, e aparentemente, o estrago foi relativamente grande. Depois do ataque finalmente lançado, vemos que esse jovem merecia realmente o título de demônio mais poderoso, que foi inclusive concedido a ele naquele momento na caverna com o protagonista. Se você gostou e quer continuar acompanhando o desenvolvimento dessa história, não esquece de deixar o seu like para poder apoiar o meu trabalho. É sempre uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família. Um forte abraço e até a próxima!